aquela confiança enorme de que é o cara que vai dar certo. O Botafogo faz alguns tiros, alguns dão certo, outros não. No mercado de jogadores e também de treinador. Não é todo mundo que vai ser, Luiz Castro deu certo. Depois olha como é que foi difícil a sucessão. Aí vem o Arthur Jorge. Aí não é assim, toda hora você vai escolher o cara vai chegar lá e a química vai funcionar, vai dar aquela liga maravilhosa. E acho que o Renato Paiva tá pagando por isso. Então, se as críticas são justas, eu tendo a achar que normalmente o torcedor ele tem um bom entendimento de futebol e, sobretudo, do clube que ele gosta. Então, se uma torcida começa a protestar muito contra um treinador, você pode questionar qual que é a razão, tal, mas às vezes não tem identificação. O Tite, eu cito o Tite no Flamengo, por exemplo. O Tite é um grande treinador, talvez seja ainda o mais preparado, o mais qualificado. Só que a torcida do Flamengo estava pedindo, não, a gente quer o Felipe Luiz. E, visivelmente, deu resultado, a troca era essa. Então, a torcida do Botafogo... talvez ainda muito exigente depois dos títulos da Libertadores do Brasileiro, que é um trabalho de excelência, entendeu? Imagina que o Botafogo tem que ficar brigando só nas cabeças, só nas primeiras posições. E o Renato Paiva tem penado com resultados e muitas vezes com desempenho também, né? O torcedor do Botafogo cobra isso. Agora... O Botafogo é uma SAF, tem um dono aí, né? Cabe a ele fazer a mudança de rota ou não. Eu acho que talvez ainda teria que ter um pouco de paciência com o Renato Paiva, mas pedir para o torcedor do Botafogo... E entre os dois clubes a gente pode até discutir mercado, né? De peças. Porque, assim, o Botafogo, ele sem Almada e sem o Luiz Henrique perde muito, mas ele desmanchou um elenco. Assim, as opções que o Botafogo tinha também muito utilizadas, como o próprio Júnior Santos, ele negociou, ele abriu mão. Então, se a gente olha para o mercado do Atlético, a gente pode discutir o nível, né? Mas, assim, trouxe opções. Trouxe Gabriel Menino, trouxe Rony, trouxe o Coelho, trouxe o Júnior Santos. Então, assim, fica na figura do Arthur, mas a gente discutir também, né? O time que se movimentou pensando nesse início de temporada, talvez o Botafogo esperando muito a próxima janela, como foi no ano passado. A gente fala de pressão para cima de um treinador com 7 jogos. 7. Vamos ouvi-lo? Ouvir o Renato Paiva, mas a gente começa com o Cuca, depois dessa vitória, a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Boa noite. Foi bem ofensiva assim no primeiro tempo e no segundo, por conta da expulsão, acaba sendo mais difícil fazer jogadas parecidas, né? Queria saber como é que o senhor vê essa virada de chave agora, pensando também na Libertadores nessa semana. Obrigada. Boa noite. Claramente há 2 jogos aqui, um 11 contra 11 e depois 11 contra 10. 11 contra 11 já era difícil, porque de facto, eu tinha dito antes, é uma equipa do Atlético Mineiro que joga muito mais do que a classificação demonstra. E o que nós fizemos aqui foi com muita personalidade. Sabemos como é que o Atlético Mineiro defende, muito homem a homem, conseguimos sair em muitos momentos da pressão individual que nos exerceram, conseguimos chegar ao último terço e novamente no último terço não conseguimos definir a maior parte das jogadas, se bem que terminaram algumas em finalização, mas as melhores jogadas e as mais perigosas no último passe e na última decisão não conseguimos dar continuidade a isso. Mas a equipa demonstrou uma grande personalidade, esteve muito bem no jogo, muitíssimo bem no jogo na primeira parte. O Atlético Mineiro, numa ou noutra bola parada, criou ali situações de mais ou menos perigo, defesas não muito difíceis do Johnny, nós tínhamos o jogo mais ou menos controlado, tirando ali uma grande oportunidade em que o Jair e o Vitinho se embrulham os dois e depois a bola vai à malha lateral. Depois, na segunda parte, acontece, até entramos bem, outra vez, a tentar chegar ao golo adversário e depois sofremos um golo, um escanteio na pequena área e, portanto, quando isto acontece, já é um golo que não podes receber um golo destes a este nível. E isto, obviamente, mexe com a equipa foi reagir atrás do resultado e depois ao lance da expulsão e acaba por ser muito mais difícil e depois aí é apostar no momento de transição, no momento de defender bem, controlar as vagas de ataque do Atlético Mineiro. Mesmo assim conseguimos chegar várias vezes à área adversária, mas não conseguimos finalizar. Acabamos por ser penalizados por um lance que eu acho que é um lance mais consentido do que conquistado, mas é o que é. Também é mérito, obviamente, para a bola parada do adversário, como é normal, mas temos que a defender melhor.
Renato, aqui do lado esquerdo, Giovana Oliveira, da Rádio Transamérica. Olá, Boa tarde. Eu queria que você analisasse essa fragilidade defensiva que o Botafogo vem tendo, dos 7 jogos que você comandou, não sofreu gols em apenas 3 partidas, e também sobre esse nível técnico que a equipe vem tendo, né? As atuações estão sendo bem abaixo do que esperado deste Botafogo. Boa tarde. Boa tarde. Eu não estou muito de acordo com a senhora, peço desculpa. Os resultados refletem uma coisa, as atuações refletem outra. Até lhe vou dizer mais. Os jogos que ganhámos até performámos pior. Entende? Fomos mais eficazes nesses momentos. Houve jogos em que nós jogámos pior e conseguimos ganhar. Eu acho que a última exibição contra o São Paulo é uma muito boa exibição da nossa parte em termos ofensivos. Em termos defensivos, de facto, estivemos com uma equipa muito espaçada em alguns momentos e depois com alguns erros claros acabámos quase por oferecer golos ao adversário. Mas também é verdade que nós começámos muito bem o torneio, os 2 primeiros jogos do campeonato 0 golos feridos, acho que isso não acontecia há um monte de tempo no campeonato para o Botafogo, mas isso também não são medalhas, nós queremos é seguir e de facto o que eu acho é que nós estamos a sofrer golos que são perfeitamente evitáveis. Há golos mais evitáveis que outros e eu acho que há golos que nós estamos a conceder que são exatamente evitáveis. Estou-me a lembrar o golo do Bragantino, por exemplo, mais uma bola parada. E, portanto, eu acho que a equipa tem vindo a crescer, em função daquilo que é a realidade atual da equipa, tem vindo a crescer. Fez um jogo muito interessante em questões ofensivas contra o São Paulo, repito. E hoje, outra vez, uma primeira parte, para mim, de muita qualidade. Temos que perceber onde é que estamos a jogar e contra quem estamos a jogar. Mas, efetivamente, e aí concordo, os resultados não estão a aparecer. Portanto, a fase não é boa, mas este grupo já sabe o que é isso, já reverte, este clube já teve momentos difíceis, já reverteu, portanto é isso que vamos continuar a fazer com o trabalho. Tá, e numa partida que o Atlético chutou mais, 13 contra 7, no gol efetivamente 6 do Galo contra 2 do Glorioso. A gente pode até ver o gol, já que o Renato Paiva citou esse assunto, de quem que é a falha mais aí? É do goleiro, do John? Que é na pequena área, o capitão? Eu acho que ele errou o tempo de bola. É isso. O John. Então, erro fez de uma tomada leitura de decisão. Isso, exatamente, a leitura errada. Ele tenta escapar um pouco na movimentação do Hulk, né? Que vê que o Hulk fica parado ali para distraí-lo um pouco. Tem uma movimentação de primeiro pau, né? Então, não sei se é o Leão que sai do primeiro pau. Tem um jogador do Atlético que ele sai do primeiro pau e corre para a entrada da pequena área. Ele ficou indeciso, É isso, né? aí acabou a tomar a decisão, acabou... Ele dá um passo para frente, Isso, para a trave direita, e depois, quando ele volta, já não exatamente. consegue alcançar a bola. O Leão, Será que é o efeito Hulk e Lianco ali na frente isso, que fala, pô, os caras estão ali? E os caras são altos, né? Então, assim, quando você vê uma movimentação, né? Mas é por isso que o goleiro tem que ter essa tomar decisão, enfim, de você a partir do momento que a bola parte, né? Porque assim, você até vê 2 jogadores do Botafogo fechando no Coelho. Sim. Né? Então, assim, não é que ele apareceu ali do nada e ninguém viu. Tinha ali uma certa cobertura ali, né? Mas é um erro Mas dele, é um assim, erro, é um erro do John. E pra Porque mim como tem o Bubu falou, se a bola vai direto pro gol, ele toma o gol olímpico, né? A bola tem uma outra direção, tem o jogador do Atlético que acaba fazendo o gol, mas é isso, assim. Tem uma coisa que é muito simples e muito básica. Só tem um jogador naquela área que pode usar as mãos, que é Isso, ele. exatamente. Né? Então, você imagina um goleiro hoje, quase todos têm 1,90 m, com os braços levantados. Bola na pequena área, um goleiro de alto nível Os tem que defensores mesmo interceptar essa dão a bola, pequena entendeu? área Uma pro bola goleiro. voando e E tal. o John é esse goleiro, né? Ele é um baita ele goleiro. é, Ele se mostrou no exatamente. Botafogo um baita goleiro. Só que ele errou, Uma ele não boa conseguiu chegar na bola. Ele fez uma leitura errada. Ele achou que a primeira ia pra Ele cá, achou que o voltou, cruzamento aí seria já... no primeiro Ele pau, ficou exatamente. indeciso. Agora, o Renato Paiva faz uma defesa do futebol, do Botafogo, falando de um jogo que empatou contra o São Paulo em casa e agora de uma derrota. Aí fica difícil também, né, Bubu? Porque, não, é claro, a gente está falando aqui, são 7 jogos, a gente tem que dar um tempo para o trabalho se desenvolver. Mas a gente tem que ver o Botafogo disputar. Os números mostram isso, que a vitória do Galo foi absolutamente E as justa. 2 finalizações certas só no primeiro tempo, tá? O segundo tempo, o Botafogo não existiu ali. No caso, o Paiva, eu acho que assim, ele identificou muito claramente qual que é o problema do Botafogo. O problema é defensivo. Falou, tomamos um gol de bola parada, evitável contra o Bragantino. Contra o São Paulo, fizemos um bom jogo ofensivamente, defensivamente não. E ele chamou esse gol aí de um gol mais consentido do que conquistado. De novo, ele está culpando a defesa, não precisa necessariamente ser o John, mas ele está apontando o dedo para a turma da defesa, o sistema defensivo.
estamos tomando gols que não deveríamos tomar. Né? Esse é um problema. Cabe a ele, não só os jogadores melhorarem, ele também precisa ajustar esse sistema defensivo. E eu acho legal esse choque cultural. Eu comentei muito nos últimos dias sobre o Memphis, né? O Fábio Luciano participou, né? Eu conheço muitos jogadores holandeses, né? E o Memphis causou uma certa estranheza para muita gente, da forma como ele falou, uma análise profunda tática do Corinthians, que parecia que ele estava condenando, pedindo a cabeça da Ramon Dias. E na Holanda é muito comum um jogador assim, ele é contestador. Ele se posiciona, ele não se contenta em ouvir uma instrução e simplesmente vai lá e... Não, eles questionam, por que eu tenho que fazer isso? Por que o time não está fazendo dessa forma? Por que não está desempenhando? E o Renato Paiva fez uma coisa... Não sei se você sabe, Fabião, ele é um holandês da Vila Sônia. É um holandês, nascido na Vila Sônia, mas é holandês. Mas a gente tem visto técnicos, sobretudo os portugueses, europeus de uma forma geral, mas assim, sobretudo os portugueses, são muito sincerões aqui. E aqui a gente criou uma certa redoma, né? Uma bolha assim, não pode falar mal de jogador, do próprio time, porque se destrói o vestiário, como é que vão ficar os jogadores? Então você imagina os jogadores do Botafogo, foram campeões lá com outros portugueses, né? Fizeram bem com outros portugueses. Agora vem um cara e está apontando o dedo para esse gol, para o gol tomado anterior, para os gols concedidos, né? Para as falhas defensivas, né? Será que isso vai incomodar o vestiário e tal? Eu acho que cada vez mais mas a gente nunca vai é lidar... o melhor movimento, né? Então... Para elenco, assim. O que se diz é que é melhor falar em particular no vestiário e não na entrevista coletiva. Eu falo até com relação ao Memphis, eles... mas a gente olha de uma outra forma, né? Assim, tem coisas que devem ser faladas, lógico que sim, mas a portas fechadas, né? As observações, algumas delas. Essa é interessante, porque essa é uma cultura nossa. Mas eu entendo a cultura. A cultura. Vamos lavar roupa suja em casa. A gente sabe que a gente está errando, que a gente está com problemas, não vamos falar em coletiva sobre isso. Isso só vai nos prejudicar. Os europeus, de uma forma geral, sobretudo os portugueses, não é nos ensinando nada sobre isso, mas é a cultura deles. Não à toa a gente gosta muito das coletivas deles, né? Perguntaram para o Memphis eles assim, trazem coisas depois que da a gente vitória tá do vendo Corinthians com 2 gols do Memphis, ele respondeu sobre isso. Vocês fizeram umas perguntas para mim. Exatamente. E vocês não querem que eu responda? Então, vocês querem que eu dê minha opinião. Vocês estão perguntando, esperando que eu dê. Na hora que eu dou minha opinião, aí vocês contestam? Peraí, eu não estou entendendo. E é a mesma coisa. Se alguém pergunta... qual é o motivo do Botafogo estar fazendo uma campanha ruim? Por que vocês estão acontecendo? E ele vai lá e dá a opinião dele? Não o que ele está... Ele está explicando demais os erros, não pode explicar tal. Não, a gente está perguntando e ele está respondendo. Né? E acho que cada vez mais a gente, com tantos técnicos estrangeiros, com jogadores estrangeiros cada vez em maior número, a gente vai lidar cada vez mais com esse sincericídio, entre aspas. Uhum. Mas eu entendo que... de certa forma, aponta o dedo. Sim. Não, entende-se os dois lados, né? É cultura. O Bubu fala, a cultura deles é essa, de realmente serem questionadores, de mostrarem realmente o que está acontecendo, mas aí eu já carrego um pouco do vestiário, né? Do que o impacto disso tem. Por exemplo, a declaração do Memphis, bom ou ruim, na minha opinião, teve um impacto com relação à movimentação com o Ramon. A demissão dele. Acho que era algo que estava desenhado, mas acho que foi... peso 2. Eu acho que teve peso 2, porque foram muito sinceras e, na minha opinião, eram colocações que poderiam ser feitas dentro do vestiário, como do Renato também. É lógico que um lance como esse, por exemplo, todo mundo olha e percebe que tem uma falha defensiva, um erro de posicionamento, enfim. Mas o treinador, né, eu acho que para mim não é o melhor movimento sempre você vir e após uma falha, uma derrota, você apontar o dedo, por mais que você seja sincero. Porque a gente sabe que aqui, a gente vive no Brasil, a gente acompanha o futebol brasileiro e a gente analisa o que é aqui. O peso no vestiário, ele tem um impacto. E existe formas de falar também, né? Claro que sim. Um meio termo ali. Sim. Mas olha, faço convite já nessa quarta-feira. Também tem Botafogo aqui na ESPN contra os Estudiantes. Jogo complicado na Argentina. Quarta-feira, 9h30 da noite. Depois é Botafogo e Fluminense. E o Botafogo precisa de bons resultados. Agora, não adianta o Renato falar que estamos jogando bem aqui, ali, temos uma boa produção ofensiva. Está precisando de resultado, né? Está precisando de resultado. E assim, quando ele chega, né, ao Botafogo, ele fala muito sobre tentar manter uma ideia, um caminho que acontecia com o Arthur Jorge. Então, assim, um estilo de jogo muito parecido. Né? O Botafogo, ele negociou muitos nomes, mas dos seus titulares, ele permaneceu com uma base que te oferece esse jogo, que te ofereceu esse jogo. Então, a ideia dele, do que a gente viu contra o Palmeiras, inclusive, foi esse jogo do Botafogo, o jogo vertical, o jogo da intensidade, da velocidade.
Mas eu acho que tá faltando esse equilíbrio. Porque se a gente vê 2-2 contra o São Paulo, de fato, ele, lá na frente ele se garantiu, mas lá atrás não. Então o Botafogo da temporada passada era muito equilibrado. Assim, um meio de campo muito combativo. Ele ainda tem esses meio-campistas. Não está podendo contar, mas ele ainda tem esses meio-campistas. Então acho que está faltando resgatar esse equilíbrio. Bom, vamos pro intervalo? Bom, pessoal, o Renato Paiva, ele acha que o Botafogo não tá mal, tá? Não tá mal, tá jogando bem. Eu digo aqui, jogou bem mesmo, o jogo contra o Palmeiras. E eu até incluo aí nos amistosos, vai. Vamos botar aí o jogo Novo Horizontino. Eu vi de perto, o Botafogo jogou bem. E o Novo Horizontino não é um time ruim, é um time que quase subiu pra Série A. Então, até que dá pra você ter que ali, esses 2 jogos chamam boas atuações. Agora, contra o Juventude, ganhou. Primeiro tempo foi bom. Segundo tempo deu ali uma rateada, fez o segundo gol, o terceiro gol. Então, eu diria até que conseguiu vencer sem muito susto. Então, eu até colocaria como uma partida legal também do Botafogo entre oscilações. Mas daí pra frente, nenhum outro jogo do Botafogo foi bom, com boca cheia. Então, Juventude, Palmeiras e Novo Horizontino, que foi um amistoso, eu tava ali animado. Tava animado com o Paiva. Daí pra frente, foi só caindo a minha expectativa pelo Paiva. E, sinceramente, eu não sou o cara que gosta de demitir técnico muito rápido. Eu acho que isso é um erro. A gente cometeu esse erro em 2023. Né? Eu acho que isso é um erro, mas se por um acaso o Textor fizesse o que eu acho que ele não vai fazer, que é demitir o Paiva hoje ou semana que vem, eu não ficaria nem um pouco chateado, né? Mas eu tô preocupado, porque na minha opinião, com esse futebol aí, a gente cai na fase de grupos da Libertadores, cai. E quem vier pelo Brasileirão, filho, a gente não sabe quem ganha e quem não ganha. Porque, por exemplo, o Fluminense é o freguesaço do Botafogo SAF. Desde que a gente virou SAF, né, desde que o Textor assumiu o Botafogo, a gente perdeu acho que um jogo pro Fluminense. Foi o primeiro, no Brasileirão. Primeiro turno de 2022. De lá pra cá, só pancada do Botafogo no Fluminense. Acho que são 9 jogos sem perder pro Fluminense. 8 vitórias e um empate, algo assim. Algo assim. E eu estou realmente preocupado. Acho que o Fluminense, com esse futebol que a gente está apresentando, e o Fluminense mais arrumado com o Renato Gaúcho, tem totais condições de passar o carro. Passar o carro no Botafogo. Então, cara, o Thiago Nunes ganhou do Fluminense. O Thiago Nunes ou o Matias? Um dos dois. Thiago Nunes ou o Matias ganhou do Fluminense. O Bruno Lage ganhou do Fluminense. O Lúcio Flávio ganhou do Fluminense. O Caçapa, não sei se ganhou do Fluminense, se não ganhou. O Leiria ganhou esse ano do Fluminense. O Castro, o Arthur Jorge, todo mundo que teve no Botafogo, que pegou o Fluminense no meio do caminho, ganhou do Fluminense. O Renato Paiva está correndo grande risco de ser o primeiro técnico, né, tirando, lógico, o Luiz Castro no primeiro turno de 22, mas de lá para cá, ser o primeiro técnico a perder para o Fluminense, que é nosso freguesaço da SAF. É isso. Pessoal, antes de sair do vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal. Notícia do Fogão, temos área de membros, 4 planos de membros, 3, 5, 15, vários valores aí, você escolhe um cabo no seu bolso e ajuda muito o canal aqui a manter a estrutura que a gente tem e fazer um serviço de qualidade, sendo o canal que mais posta horas sobre Botafogo no mundo. Se tem notícia do Botafogo na mídia, ele tá aqui no nosso canal. Aqui em cima, Live Pix, você manda escaneia o QR Code, manda mensagem de texto ou de áudio pra gente, que nas próximas lives elas entram aqui no canal. Ali em cima tem o Pix do canal, rafaguense10@gmail.com, também é um e-mail de contato. Quiser mandar mensagem pra gente propondo parcerias, né, fazer um jabá, um merchan, um anúncio aqui no canal, virar patrocinador do nosso canal, você manda mensagem por lá. Assim como mandou, e hoje temos patrocinador do canal, a Fresa Corretora de Seguros, passando aqui do lado. Tem seguro automotivo, seguro residencial, seguro celular, seguro viagem. Nesse feriadão, quer viajar seguro? Férias escolares em julho chegando aí, quer viajar seguro? Quer ir para o Mundial, ver o Botafogo? Em Orlando, em Miami, etc. Aqui tem o seguro Viagem Internacional da Fresa Corretora de Seguros. Eles dão a cobertura 24 horas por dia, 100% em português, para qualquer tipo de imprevisto com bagagem, imprevisto médico, né? Você liga para lá, vai ter algum profissional de primeira linha no mercado te atendendo em português
e te dando ali todo o suporte, resolvendo seu pepino enquanto você curte a sua viagem com a paz e o descanso que ela merece. Então, mande mensagem, aqui embaixo tem o link, né? Por esse link você manda aí, faz uma cotação e ajuda muito o canal também, né? Porque todo o jabá tem o seu din-din. Então, pessoal, fico por aqui, tamo junto sempre, um abraço e até o próximo vídeo.